Irmãos, que a graça do nosso Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você onde quer que você esteja. Irmãos, gostaria de estar aqui compartilhando uma palavra, fazer um ensinamento aqui temático, rápido. Todas as vezes que o diabo ele vai atacar Deus, ele não ataca diretamente, ele ataca indiretamente. Como assim, Vinícius? O diabo ele não pode com Deus, então ele vai atacar os seus filhos. Estava vendo aí esses dias aí na internet, alguém diz o seguinte: por que fulano de tal agora não cura todo mundo? Por causa dessa pandemia. Aí eu fiquei pensando, né? Jesus esteve lá em Nazaré e a Bíblia diz que ele não fez nenhum milagre, a não ser uns poucos milagres por imposição de mãos. Será que Jesus ele teria deixado de ser homem de Deus? Ele era filho, né? Mas ele era homem. Será que ele deixou de ser homem de Deus, filho de Deus, porque ele não fez nenhum milagre lá, pela incredulidade daquelas pessoas? Então, Davi ele diz o seguinte: em pecado eu fui gerado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos, carregamos consigo uma genética do pecado, porque nós viemos de um pecador, desde Adão, em geração, passa geração, pecado. Por isso que Jesus ele diz que nós temos que nascer de novo. Então nós envelhecemos, nós adoecemos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus sente dores de barriga, ele gripa, ele vai para o hospital como qualquer um. Mas a diferença é que em muitos momentos Deus vai usar essa pessoa como instrumento nas mãos dele. Isso não quer dizer que todas as vezes que esse homem ou essa mulher orar por alguém doente, será da vontade de Deus de curar essa pessoa. Ou até mesmo vai faltar fé de quem está orando em alguns momentos e até mesmo fé de quem está recebendo essa oração. Então muitas pessoas elas querem entender, compreender Deus na sua totalidade. Deus não se explica, Deus não se entende, milagre não se explica, milagre não se entende. Muitas das vezes Deus está tratando com a pessoa, através de uma enfermidade, através de uma doença. E muitas das vezes a pessoa ela pode ser uma pessoa usadíssima, pode ter dons de curar, pode ter uma fé inabalável, uma fé, sabe, poderosa, mas Deus não quer curar aquela pessoa. Então eu vou mostrar aqui na palavra de Deus o seguinte, ó. Marcos 16, 17 e 18 diz assim, ó: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, Jesus está falando, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Agora eu te pergunto, todas as pessoas têm demônios? Você vai conseguir expulsar demônio de todas as pessoas? São todas as pessoas que têm demônios? Não. São todas que falam novas línguas? Olha o que Paulo ele diz aqui, ó. 1 Coríntios 12, versículo 29 e o versículo até o 31 diz assim, ó: porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Nem todo homem de Deus, nem toda mulher de Deus fala em línguas. Nem por isso deixa de ser homem de Deus. Nem por isso deixa de ser mulher de Deus. Olha o que diz, ó: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora eu te pergunto, eu chego no hospital, existem 10 salas, e todas 10 há doentes. Se eu visitar cada sala dessa, impor a mão, fazer uma oração sobre cada um e Deus curar apenas 2 e 8 não, isso vai me diminuir como homem de Deus? Vai diminuir uma mulher como mulher de Deus? De forma nenhuma. Não vai diminuir, não vai tirar o seu valor como homem, como serva de Deus. Por quê? Porque na verdade Deus ele faz todas as coisas pela sua infinita soberania. Então está dizendo, ó, pegarão as serpentes. Então eu vou pegar uma cobra e vou ficar brincando com a cobra? Negativo. Mas a Bíblia vai dizer lá em Atos 28, versículo de número 2 e o 5, olha o que aconteceu, ó.
com Paulo. Atos, capítulo de número 28, do verso 2 ao verso 5. Ó. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, ou seja, uma serpente, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Então essa serpente agarrou-lhe na mão de Paulo. E olha o que aconteceu. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Então, nesse caso, a serpente agarrou na mão de Paulo, picou ele, né? Eles falaram: olha, esse homem aí, ele é um homicida, porque ele acabou de escapar da tempestade, agora a justiça não deixa viver. Mas a Bíblia diz que nenhum dano aconteceu a Paulo, como está dizendo aqui, ó. Vou lá de novo, quer ver, ó? Olha o que diz, ó. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Então a Bíblia continua dizendo aqui, ó: e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. É por isso que eu vou beber veneno? De forma nenhuma. Estou tentando a Deus, meu amigo. Eu vou tomar veneno, vou falar: Deus, ó, o Senhor falou que se eu beber alguma coisa, nenhum dano vai me causar, dano nenhum, então eu vou tomar um veneno aqui agora, porque eu gosto de veneno. De forma nenhuma. Existem duas ruas, uma perigosa e a outra. Eu tenho duas escolhas. Eu posso passar por essa rua que é mais perigosa e posso passar por essa que é mais tranquila. Mas eu faço o quê? Eu passo por essa mais perigosa porque eu falo: não, Deus vai me guardar. Deus vai me guardar, eu vou passar por essa. Eu tenho a opção da outra, mas eu passo pela outra, mais perigosa. O que é isso? Tentar a Deus. Agora, se eu tenho só aquela rua perigosa para passar e eu tenho que passar ali, Deus ele vai me guardar. Então, as pessoas não compreendem. Então, quando fala aqui, ó, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, isso não quer dizer que você vai colocar as mãos sobre todos os enfermos. Não está falando aqui imporão as mãos sobre todos os enfermos e eles ficaram curados. O que a palavra está querendo dizer aqui no versículo 18 de Marcos 16 é o seguinte: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas isso aí, o que acontece? A vontade de Deus, ela está acima da minha vontade, está acima da vontade daquele que vai receber a oração. Se Deus quiser fazer, ele vai fazer. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. Isso não me diminui como homem de Deus, isso não diminui uma mulher como mulher de Deus, porque Deus é soberano. Então, irmãos, ficou claro até aqui, né? Olha o que diz, ó, Atos, capítulo de número 19, verso de número 11 e 12. Olha o que diz, ó: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, de sorte que até os seus lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam das suas vítimas, os espíritos malignos saíam. Agora eu te pergunto, a Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Não fala que é uma doença, que é uma enfermidade, mas supomos que seja. A Bíblia diz que Timóteo, ele tinha uma enfermidade no estômago. Por que Timóteo era companheiro de Paulo e Paulo não o curou, sendo que até os lenços e aventais de Paulo curavam? Na verdade, o poder de Deus, né? Por que Paulo não curou Timóteo? Isso diminuiu Paulo como um homem de Deus? Não diminuiu de forma nenhuma. Paulo, ele continuou sendo homem de Deus. Então, o diabo, ele afronta os filhos de Deus. O diabo, ele afronta. Ele não afronta diretamente Deus, para não ficar evidente. De forma indireta, ele ataca os filhos de Deus. Então, a pessoa que tem discernimento, ela sabe quando o mal está atacando. O mal, ele não ataca diretamente para as pessoas não perceberem. Mas quem tem discernimento espiritual, como Paulo ele diz, o homem espiritual ele discerne tudo. Ou seja, ele capta o ambiente, ele capta cada fala, cada olhar.
Mas o homem natural, a Bíblia diz, o homem espiritual ele discerne a tudo, mas por ninguém ele é discernido. Paulo diz isso.